Livro Os Segredos do Lugar Secreto, o segredo de perseverar. À medida que nos preparamos para a maratona completa da corrida cristã, não devemos apenas coletar nosso maná diário, mas também crescer em semelhança a Cristo no tocante à perseverança. Todos nós temos períodos de deserto, quando tudo em nossa vida espiritual está seco, empoeirado e sem inspiração. É a única maneira de atravessar esses momentos é tomando uma decisão antecipada de que não importa o quão árduo venha a ser o trabalho, nunca desistiremos de nossa busca por Deus. Iremos perseverar em Cristo a despeito de tudo. Vou revelar-lhe mais um segredo. Este tipo de comprometimento tenaz para perseverar abre caminho para dimensões mais significativas de relacionamento com o Senhor. Esses períodos não acabam apenas com a monotonia das mesmices, eles são necessários para a produtividade. Nada pode viver debaixo do sol contínuo. Constantemente alegria e felicidade. Sem nuvens no horizonte produz aridez. A noite é tão importante quanto o dia. O sol deve ser acompanhado pelas nuvens e pela chuva. Apenas o sol contínuo cria um deserto. Não gostamos de tempestade, mas elas fazem parte da vida. A chave para termos vitória está em encontrar a forma de superá-las de modo que não nos desalojem do lugar secreto com Deus. É fácil perseverar nos bons momentos, mas é nos momentos difíceis que nossa perseverança é comprovada. Quando os tempos ficam difíceis, é tentador negligenciar o lugar secreto. Jesus, entretanto, manifestou-se exatamente a tendência oposta. Quando estava sofrendo, buscou o lugar de oração. Seu período no Getsemane é um grande exemplo de seu modo de agir. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Lucas 22, 44. Quando Jesus sofria, ele orava. Quando sofria mais, ele orava mais intensamente. Esse era o segredo de Jesus para resistir ao horror de seu sofrimento. Ele se preparava através da oração para resistir à dor. Se reagirmos adequadamente, o sofrimento poderá ser, na verdade, um presente. A dor pode ocasionar um grande ímpeto para orar. Se persistirmos, que isso sirva de trampolim para nos aproximarmos de Deus e não para nos afastar dele. Paulo orou para que os colossenses fossem fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tivessem toda a perseverança e paciência com alegria. Colossenses 1, versos 11. Um dos maiores desafios na hora da adversidade é sofrer durante um longo período com alegria. Isso não é possível por meio da força humana. Por causa disso, Paulo orou para que eles pudessem ser fortalecidos com todo o poder, pois o poder de Deus permite a alegria em meio a longos períodos de sofrimento. Ter alegria durante o sofrimento é uma qualidade divina e a sentença, perseverança e paciência com alegria, é aplicada ao próprio Deus. Considere o quanto Deus sofre, visto que compartilha o sofrimento do mundo, e por quanto tempo tem sofrido. E apesar de todo o sofrimento, Deus é mais forte que qualquer um de nós pode imaginar e também sente grande alegria. Somente Deus pode sofrer tanto e ainda assim sentir alegria. Quando somos chamados a perseverar com grande alegria, é imperativo que encontremos a consolação do lugar secreto. Este é o lugar aonde somos preenchidos e fortalecidos com todo o poder. Durante um período de longo sofrimento, colocando de uma forma simples e perseverança divina, é impossível de ser adquirida sem vida secreta com Deus bem alicerçada. Em minha opinião, o sofrimento só pode ser aceito com alegria quando compreendemos o propósito de Deus para aquela dor. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago capítulo 1, versos 2 e 3. A única maneira de sentir alegria em meio a provações é através do saber o propósito de Deus para elas. Mas como podemos aprender sobre os propósitos de Deus em meio aos nossos sofrimentos? A busca secreta de Deus em sua palavra é que revelará o propósito para nós. À medida que vemos como Ele conduz os santos na Bíblia ao longo de suas adversidades, começamos a ver o seu coração nos conduzindo através dos mesmos tipos de vitórias gloriosas. O que capacitou Paulo a resistir ao seu espinho na carne? Foi o fato de Deus revelar-lhes seu propósito acerca do espinho. Assim que Paulo viu o propósito,
pôde cooperar com a graça de Deus. Paulo inventou um termo fascinante, a perseverança, procedente das Escrituras. Ele é encontrado em Romanos 15:14. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras mantenhamos a nossa esperança. A palavra original para perseverança no grego significa constância, perseverança, continuidade, suporte, firmeza e longanimidade. A Bíblia é a minha fonte de constância. Sempre que volto para ela, sou renovada em minha postura de aguardar somente em Deus. Ela não só me sustenta e me capacita a perseverar, mas o testemunho dos propósitos de maneiras de Deus agir são consistentes de Gênesis a Apocalipse. Quando vejo o padrão uniforme das Escrituras, que Deus, por fim, revela sua salvação àqueles que perseveraram, sou fortalecido em esperança. As Escrituras falam de perseverança dos santos tão frequentemente que dizem que as próprias Escrituras são perseverantes. A Bíblia enaltece todos os que buscam compreender o caminho que Deus estabeleceu para eles. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez do tolo é enganosa. Provérbio 14:8. É no santuário de sua perseverança que ganhamos compreensão dos enigmas da vida. Salmo 73:17. O santuário de sua presença é onde Deus revela o propósito, que por sua vez nos capacita a perseverar em meio às dificuldades com uma alegria, por sabermos que Ele está agindo em todas as coisas para o nosso bem. Romanos 8:28. Um dos símbolos das Escrituras para esse processo é a pérola. A pérola é formada de dentro de uma ostra que experimentou sofrimento por causa de uma partícula estranha de areia que ficou grudada dentro de sua concha. A pérola representa a transformação eterna valiosa que Deus opera dentro de nós no momento da dificuldade. Não existe nada que nos transforme tão pronta e profundamente como uma dedicação ao lugar secreto em meio ao rigor do sofrimento. Quanto mais tempo o grão de areia fica dentro da concha da ostra, mais valiosa se torna a pérola. Portanto, o valor formado de tribulação é às vezes diretamente proporcional à duração da provação. Quanto maior o sofrimento, mais valiosa a pérola. É a confiança neste fato que nos capacita a perseverar com alegria. Quando perseveramos em amor em meio às dificuldades, nos qualificamos para adentrar os portões da pérola, pois a única maneira de entrar na cidade eterna é através dos portões de pérola do tesouro aperfeiçoado pela dificuldade. O apóstolo João fornece um exemplo fascinante da recompensa alcançada pela perseverança no lugar secreto, mesmo em faces a dificuldades. Já com a idade avançada, João foi exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse 1:9. Não há dúvidas de que ele, aos 90 anos, sofria com os rigores de uma prisão em uma ilha. Ele sofria em seu corpo, parecia as dores da solidão e inevitavelmente sentia como se estivesse terminado os seus dias inutilmente. Apenas sobreviver nessa ilha não era uma ideia para um grande final de sua carreira. Entretanto, em vez de sucumbir devido à preocupação consigo próprio ou desânimo, ele disse: "No dia do Senhor, enchei-me no seu espírito." Apocalipse 1:10. Em outras palavras, ele foi proativamente perseverando em meio às suas dificuldades, dedicando-se ao relacionamento do amor do lugar secreto com seu amado. Qual foi a resposta de Deus à perseverança e à paciência de João? Deus o honrou dando uma revelação inigualável da beleza e da glória de Jesus Cristo, que ele pôde retratar de forma maravilhosa no livro de Apocalipse. Era como se Deus estivesse dizendo: honro aqueles que dão seu amor a mim no lugar secreto, enquanto perseveram no fogo das provações e dos sofrimentos. Eu o recompenso, capacitando-o a contemplar a luz do conhecimento da glória de minha majestade, que é encontrada na face do meu maravilhoso Filho. Jamais desista. Hoje pode ser o dia em que ele compensará a sua devoção com uma revelação sublime da glória eterna do homem, Jesus Cristo, nosso Salvador. Através do poder do Espírito de Deus, qualquer provação pode ser suportada com alegria por causa da extravagância dessa recompensa. Até o próximo capítulo.